primeiro confronto entre os principais candidatos que disputam a presidência do Brasil aconteceu no último domingo, no debate ao vivo promovido pela TV Bandeirantes em parceria com o UOL, Folha de São Paulo e TV Cultura. Em diferentes esquemas de perguntas, respostas e comentários, os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Jair Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, Felipe Dávila, do Novo e Simone Tronic, do União Brasil, mostraram parte de suas propostas, ideias e estratégias, além de protagonizarem discursos que ganharam muita repercussão. Pensando nisso, a equipe do Passando a Limpo separou alguns dos pontos altos do debate. Em uma rodada em que jornalistas deveriam fazer perguntas a um candidato e escolher outro para comentar sobre o assunto, Vera Magalhães, da TV Cultura, perguntou a Ciro Gomes se ele acreditava que o discurso negacionista em relação às vacinas promovida pelo governo federal teria culminado com a diminuição da procura por diversos imunizantes e como ele resolveria o problema caso fosse eleito. Como comentarista do questionamento, Vera escolheu o atual presidente da República. Ciro Gomes responde à questão e a palavra é dada a Jair Bolsonaro, que faz duras críticas à própria jornalista e também à senadora Simone Tebet. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem. Não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já está apelando. Por favor. Já está apelando. Já está apelando. A senhora falou uma frase lá na CPI, é o seguinte, frase tua: não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI, não achou nada contra mim, escondeu o Carlos Gabas, que desviou 50 milhões de reais e não foi investigado pela CPI. A senhora é uma vergonha no Senado Federal, e não estou atacando mulheres, não. Não venha com essa historinha de atacar a mulher, de se vitimizar. A candidata Soraya Tronic saiu em defesa da jornalista com uma fala que dividiu opiniões. Eu quero aqui aproveitar, eu sou muito tranquila, vim na paz, bandeira branca, só que, quando eu vejo o que aconteceu agora com a Vera, eu realmente fico extremamente chateada. Quando homens são tchutchuca com outros homens, mas vem para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava assim. E digo mais para você. Lá no meu estado, tem mulher que vira onça, e eu sou uma delas. Eu não aceito esse tipo de comportamento e de xingamento. E, acima de tudo, disseminar ódio entre os brasileiros e nos dividir. Quem também ganhou muita repercussão nas redes foi Ciro Gomes, com discursos cômicos e estratégicos. Quando o candidato Lula o acusou de fugir do Brasil nas eleições passadas, Ciro foi certeiro. Eu não saí do Brasil quando eu participei e fui preso para não ganhar as eleições, porque sabiam que se eu tivesse liberdade eu ganhava as eleições. Ciro deu outra investida contra Lula quando o chamou de encantador de serpentes, além de dizer que Bolsonaro é fruto da má gestão do petista e seu partido. O Lula é esse encantador de serpente, né? Assim, vai na emoção das pessoas, cativo. Nós temos uma relação bastante antiga e ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. Eu atribuo ao Lula a contradição econômica do Lula, a contradição moral do Lula e do PT, o Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro desceu de Marte com essas contradições todas. O Bolsonaro foi um protesto absolutamente reconhecido, respeitosamente por mim, contra a devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram e que ele apaga. Ele faz números assim e esquece. O ex-presidente Lula foi marcado por poucas investidas ao longo do debate, com respostas menos agressivas, mas questionou Simone Tebet sobre a comissão parlamentar de inquérito da qual ela participou, que investigava as ações do governo federal em relação à Covid-19 e o sigilo de 100 anos às ações do ex-ministro Eduardo Pazuello. Comovida com a dor
de famílias e saí totalmente indignada. Sim, pela insensibilidade do atual presidente da República, negou vacina, atrasou 45 dias, muitas pessoas poderiam estar entre nós, não estão, por culpa da insensibilidade de um governo que não colocou vacina no braço do povo brasileiro. Aliás, até hoje deu um mau exemplo e dá mau exemplo e não se vacinou. Eu perguntei porque eu imaginei que a candidata ia falar se ela concorda ou não com o sigilo de 100 anos. Porque a diferença é que, no meu governo, nós fizemos, e a senhora, como senadora, sabe, não teve nenhum processo que facilitou mais a investigação, que melhor remunerou a Polícia Federal, que contratou mais Polícia Federal, que não tinha procurador engavetador. Era abertura total e transparência total. O portal da transparência, se lembra? A lei do acesso à informação, tudo isso foi coisas que o PT criou, onde até o papel higiênico que se funcionava no Palácio, as pessoas poderiam acompanhar. Hoje, qualquer coisinha é um sigilo de 100 anos. Sigilo de 100 anos por cartão corporativo. Sigilo de 100 anos. Enquanto o nosso, eu tirei ministro porque comeu um pastel ou porque comeu uma tapioca e não conseguiu provar. Jair Bolsonaro respondeu à situação, chamando o ex-presidente de ex-presidiário. Bem, do Lula, ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de mim, o ex-presidiário? Tá? Nenhuma moral. Sigilo de 100 anos, uma lei lá do tempo da Dilma. Para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita no Alvorada. Nada mais além disso. Orçamento secreto, eu vetei. O parlamento derrubou o veto. É lei. O seu partido, Lula, votou para derrubar o veto no tocante ao orçamento secreto. Não tenho nada a ver com isso. Outro ponto forte do debate foi quando Lula usou frases de efeito com questionamentos de Soraya, que disse não ter visto que o Brasil melhorou economicamente na gestão do petista. A candidata Soraya, se ela tivesse acompanhado a política desse país, ela percebia que o seu vice já fez essa proposta há 30 anos atrás e não foi sequer levado em conta pelos eleitores desse país e desse Estado. A segunda coisa que eu queria dizer para a candidata Soraya é de que nesse país se consegue falar muita coisa, e a senhora disse que não viu esse país que eu falei acontecer. O seu motorista viu, o seu jardineiro viu, a sua empregada doméstica viu. Você pode perguntar para a sua empregada doméstica que ela viu que esse país melhorou, ela viu que ela podia almoçar e jantar todo santo dia, que ela podia tomar café, ela viu que o filho dela poderia entrar numa universidade. O candidato do Novo, Felipe Dávila, foi questionado quanto às políticas públicas para mulheres em sua possível gestão. Mas quando foi se referir à Lei Maria da Penha, ele disse Maria da Paz, fazendo referência a uma protagonista de uma novela da Globo. Precisamos replicar as boas experiências existentes. Por exemplo, a Polícia Maria da Paz, uma força importante que vem aumentando brutalmente as mulheres que têm coragem de denunciar estupro. Nós temos que aproveitar as boas experiências de política pública voltadas para combater crimes dessa natureza. Portanto, o que o Brasil precisa fazer não é inventar mais política pública, é fazer cumprir a lei, combater a impunidade e aproveitar excelentes exemplos, como é o caso da Força da Maria da Paz.